Tá ouvindo. Dona Simone, tá ouvindo? Ele tá falando, Rodolfo. Você tá ouvindo ele? Pronto, agora. Dona Simone, Arthur, tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Beleza. Tudo ok, Dona Simone? Também. Tá conectando. Acho que ela tá só conectando o áudio, peraí. Que eu acho que dela tá ruim só o áudio. Deixa eu falar com ela. Pode continuar. Fala, show! E aí, fosse treinar? Foi. Tá dando pra te ouvir, não? Foi. Cheguei a 8h20, mais ou menos. Bom, vamos lá. Então, o livro da fundamentação é só uma forma que os irmãos acharam de organizar alguns assuntos básicos para a caminhada cristã. E essa ideia surgiu a partir do versículo que está lá em Hebreus 6:1, né? Que fala sobre alguns assuntos elementares, né? Que o autor de Hebreus classifica como leite, né? Ele diz que é o leite ali de todo cristão, ou seja, aquilo que é básico, que todo recém-nascido no reino deve aprender e deve dominar para que possa avançar para alimento mais sólido, né? E como ovelhas, precisamos, a cada fase da nossa vida, receber o alimento correto. Mas aí, infelizmente, esse entendimento ainda não é tão difundido, divulgado, e acaba que muitos irmãos vão avançando aí em idade cronológica, mas por falta desse entendimento, desse conhecimento, desse leite, né? Desse alimento inicial, acabam desenvolvendo uma caminhada meio bamba, né, digamos assim, meio capenga das pernas, por falta desse conhecimento, né? E é claro na palavra o desejo do Senhor, a ordem do Senhor de que, inclusive tem um versículo lá em Oséias 6, se não me engano, que fala que o Senhor nos dá ordem ao povo de Israel, né? E também cabe a nós também, porque no Novo Testamento isso é repetido, que devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, vamos começar essa jornada. Eu queria que vocês não ficassem só me ouvindo, mas fossem participando, fossem acrescentando. É uma troca de experiências, né? Eu creio que os assuntos que a gente vai falar são assuntos básicos, que todo mundo aí tem alguma experiência, todo mundo, ninguém é recém-nascido, né, assim, no reino. Todos já temos um tempo de caminhada aí, então creio que todo mundo tem algo a acrescentar, algo a compartilhar, uma experiência, uma ilustração, para que a gente possa enriquecer mais e todo mundo ser edificado. Então a gente também sabe que tem muito a aprender com vocês, né? Não é nenhum conhecimento meu, é algo que está na palavra, e eu creio que vocês já tiveram contato com esses assuntos durante aí a caminhada. Beleza? Todo mundo consegue abrir o PDF aí? Alguém não tem? Eu te enviei, Arthur, o PDF? Não. Vou te enviar no Zap agora. Eu vou ficar olhando pro lado assim, eu tô olhando para a tela do computador. Então vamos começar. Na semana 1, esse PDF ele é formatado para ser feito como um devocional, né? Ali, se você separar 20 minutos do seu dia,
todos os dias, 20 minutos é mais que suficiente. Você consegue fazer as lições de cada dia e fica ali o seu devocional para ajudar nesse momento aí com o Senhor e avançar nesse conhecimento. Existe o texto, né? O texto foi um resumo assim que os irmãos fizeram, mas você vê que ele é repleto de versículos. E aí é onde está o tesouro, né? Tem umas referências, né, no rodapé que é muito importante que a gente leia todos os versículos para poder enriquecer mais o entendimento. E no final ele faz umas perguntinhas aí para a gente refletir. Essas perguntinhas é que são massas. Então vamos lá. Propósito eterno. Propósito significa objetivo, alvo, né? Meta. Então, quando você, vamos supor, eu vou ao posto de gasolina. Eu tenho um propósito de ir no posto de gasolina. Ninguém vai ao posto de gasolina por nada. Existe um propósito. O propósito de eu ir ao posto de gasolina pode ser abastecer o carro, pode ser sacar dinheiro no banco 24 horas. Existe um objetivo, existe um alvo, existe algo que eu quero alcançar com aquela atitude. Então, Deus, ao estabelecer a criação, ao realizar a criação, ele, né, como estrategista, ele tinha um propósito, ele tinha algo no coração, ele tinha uma meta, um objetivo, uma ideia que ele queria trazer à existência através da criação. Ele queria alcançar um alvo, ele queria alcançar esse propósito, esse objetivo através da criação. Certo? Então, vamos ler esse versículo que está aí na página 6, Colossenses 1, de 15 ao 20. Ele diz, esta é a imagem invisível do Deus invisível, essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Então, muitos filósofos repetiram essa pergunta aí por décadas, por séculos, por eras, digamos assim. Por que o homem existe? Quem já ouviu essa pergunta? Por que eu existo, né? Por que eu existo? Para que eu existo? Por que a humanidade existe? E aí a palavra vem nos esclarecer, né? Existimos para Deus, né? Existimos para a glória de Deus. O Senhor nos criou para o louvor da sua glória, porque tudo é para Ele, por meio dele, tudo é dele. A Ele pôs a glória eternamente. Então isso tem que ser algo muito resolvido no nosso coração, né? Porque se eu entendo que o propósito da minha vida é para a glória de Deus, então todas as ações, todas as áreas da minha vida vão cooperar, contribuir para que eu alcance esse propósito, certo? Todo mundo concorda? Né? A gente tem que ser coerente, né? Se eu tenho claro na minha mente um propósito, vamos supor, eu tenho um propósito de passar no vestibular, né? E aí eu não estudo, eu não faço a minha inscrição do vestibular. As minhas atitudes vão estar sendo coerentes com esse propósito, com esse objetivo? Não. Não, né? Então, a gente precisa ter esse propósito claro. Porque a partir do momento que a gente tem esse propósito claro na nossa mente,
a gente vai balizar, a gente vai coordenar todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, planos, projetos em cima desse propósito. Então, precisamos ter isso bem claro na nossa mente, né? Em Efésios 1:9, todas diz assim, as coisas. que ele fez convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, reforçando a questão de que tudo existe, tudo é para Deus. Tudo gira em torno de Deus. E nós não fazemos parte desse tudo, né, da sua criação. Também existimos para Deus, também fomos criados para Ele, né, para o louvor da sua glória. Romanos 11:36 é um resumo, um núcleo, assim, bem condensado de todo esse propósito. Né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, se vê que os versículos, né, vão se completando e vão reforçando de que tudo existe para Deus. Tudo foi feito por Deus, através dele e para ele. Então, temos um propósito. E esse propósito, ele é antes da queda do homem. Porque se você chegar assim para muita gente, cristão, convertido, até lideranças, dizer qual o propósito eterno? Muita gente vai dizer que o propósito eterno é a salvação. Só que a salvação, na verdade, ela é uma correção da queda. Então, a salvação é algo temporário. Né? Se não existisse a queda, não necessitaria da salvação. Então, o propósito eterno é antes da queda e continuará sendo após a vinda de Cristo. Então, é algo eterno. É algo que existia no coração de Deus antes da criação e vai continuar existindo por toda a eternidade. Então, quando Cristo voltar e nos levar com Ele, a sua igreja, a sua noiva, adornada, o que nós faremos lá com Ele? O adoraremos, o glorificaremos, né? O exaltaremos. Então, teremos uma vida lá em santidade, né? Livre da corrupção, do pecado, de toda a maldade. E teremos uma constante atitude de reverência, de adoração, de santidade, de pureza. E isso tudo glorifica a Deus. Não é isso? Então, o propósito eterno não é, como por muito tempo aí ficou esse ensino da salvação. A salvação é uma correção da queda, uma correção do desvio do caminho. A partir do momento que o homem pecou, se tornou independente, ele passou a ter uma vida que não glorificava mais a Deus, como um filho. Né? Quem já viu uma cena dessa, de que um menino é estudioso, né, bem desenrolado, e aí as pessoas passam e dizem, aquele menino lá é filho de fulano, né? E aí o pai ouve isso e fica infla o peito, né? E fica todo orgulhoso, meu filho aí e tal. Então ele está sendo o quê? Glorificado, entendeu? Então o pai está sendo glorificado nas boas atitudes do filho. Da mesma forma, ao contrário. Aí está lá o pirraia aprontando todas, fazendo aquele docinho, né, não, João? E aí a galera faz o quê? Quem é o pai dessa criança, pelo amor de Deus? Não? E aí o pai vai vir lá de cabeça baixa, para, menino, passa para casa, toma um tapa no pé da orelha. Então são atitudes que não glorificam o pai. Assim, nós, como filhos de Deus, temos que ter não só atitudes, mas uma vida que glorifica a Deus, que as pessoas olhem para nós e vão dizer, olha, esse é o Filho de Deus, esse é um Filho de Deus, né? E assim a nossa vida vai glorificar Ele. E esse é o propósito da nossa existência.
tudo que fazemos, né? Paulo fala, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. E aí, assim fica o primeiro dia, me estendi um pouquinho no primeiro dia. E Cristo, ele veio, só completando aí, ele veio nessa correção, né? A partir do momento que o homem pecou e passou a se desviar do propósito eterno, passou a ter uma vida de pecado, afastado de Deus, tendo uma vida que não glorificava mais a Deus, Cristo veio resgatar a gente desse caminho desviado para o caminho correto e nos restabelecer dentro do propósito eterno. Então, essa salvação que Cristo veio trazer é uma correção do nosso caminho que estava longe do propósito eterno. E através de Cristo nós voltamos para essa linha, para esse propósito. Então, Cristo ele é essa correção aí. E assim nós temos de onde nós viemos, né? Para que existimos, e Cristo, nesse propósito aí, o que ele fez por nós, né? E assim a gente responde as 3 perguntas lá. Primeira pergunta, qual o propósito eterno de Deus? Sem briga, pode falar aí quem quiser. Não precisa empurrar, calma. Então, propósito eterno de Deus é que sejamos para a sua Glória. Que vivamos para a sua Glória. 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 Isso aí, muito bom. Leitura labial. Vamos lá. Segunda pergunta. Onde está Cristo nesse propósito eterno? Cristo veio corrigir. Isso aí, corrigir. Tá vendo? Alfabetização. O Cristo veio corrigir, nos trazer de volta para o caminho do propósito eterno. Agora nós estamos como aqueles filósofos que ficam andando por aí, chutando lata, olhando para o céu, quase batendo no poste de cara, perguntando: ó vidas, ó céu, de onde eu vim, para onde eu vou? A gente não tem mais por que fazer isso, né? Todo mundo sabe de onde veio? Veio de Deus. E para onde vai? Vamos para voltar para Deus, voltar para o nosso lar. Muito bem. Amém. E aí fica essa aqui, ainda não está decorado, mas fica a lição de casa, decorar Romanos 11:36. Eu vou perguntar no próximo encontro. Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Vamos lá, terça-feira. Segundo dia. Como Deus vai alcançar esse propósito? Então, conseguimos aí entender qual é o propósito eterno, né? Qual o objetivo da criação do Pai. E agora a gente vai entender como alcançar esse propósito. Beleza, eu sei que eu vivo, que eu existo para a glória de Deus. Agora, como é isso? Como isso acontece? Quais atitudes? Qual é o estilo de vida que eu tenho que viver para poder alcançar esse propósito? E aí Deus criou um plano, né? Quando ele criou o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus criou o homem com qualidade, né? Criou um homem ali à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele fala nossa, ele está referindo ali às 3 pessoas da Trindade que estavam juntas e decidiram replicar a sua identidade, o seu caráter na criação ali do homem. E aí depois ele deu uma ordem para o homem. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á sua esposa, serão os dois na sua carne. E aí Deus instituiu a família. Então Deus deu qualidade, né? Deus criou o homem num padrão de qualidade e Deus deu uma forma de relacionamento ali para que ele vivesse, que foi a família.
E depois, Deus disse, ide, multiplicai-vos e enchei toda a terra. E aí Deus dá um padrão de quantidade. Então, ali na criação, a gente já vê um plano de Deus para alcançar o seu propósito, que é que o homem viva como uma família de muitos filhos e que todos sejam semelhantes a eles, a Jesus, né, como a imagem do Deus invisível, né? Então ele é nosso padrão visível da forma que Deus vive, porque diz que ele não falou nada que não viu o Pai falar, né? Tudo que ele falou, ele ouviu o Pai falar, tudo que ele fez, ele viu o Pai fazer. Então ele é a imagem do Deus invisível e assim ele é o nosso padrão, né, para a gente voltar ao início de tudo, a retomada desse propósito, né, que vivamos para a glória de Deus. Então, e esse plano ele tem várias paginações, digamos assim, né? Tem várias formas, tem vários formatos, tem várias figurações, digamos assim. Um deles é essa, né? E é o principal, que está num entendimento mais completo. Que sejamos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, e haver o propósito para a glória de Deus Pai. Beleza? Então, o primeiro plano é família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Isso é igreja. Beleza? Então, quando Jesus ele veio instituir a igreja, ele não instituiu um templo, ele não instituiu uma religião, ele simplesmente pegou os discípulos e ensinou os discípulos a viver como uma família. Foi ou não foi? Os discípulos estavam ali todo o tempo juntos, andavam para um lado e para o outro, comiam juntos. De vez em quando tinha um pega para capar ali, eu vou ser melhor, eu vou ser maior, você está à direita, você está à esquerda, um dava rasteira no outro, um puxava uma faca lá para os caras, tal. Aquele negócio de família, sabe? Família. Não tem um louvor, né? Família, família. Não, brincadeira. Então, somos família. Então, como família, existe defeito, existem pessoas, né? Existem conflitos, existe relacionamento, existe comunhão, existe união. E o alvo é a unidade. Né, quando teremos o mesmo coração, a mesma disposição mental, o mesmo parecer. Então, a liderança que o Senhor levanta no meio da igreja é para que alcancemos isso, essa unidade do corpo de Cristo, o mesmo parecer, a mesma disposição mental. Não é para ter essas divisões que tem da igreja. Pelo contrário, o Senhor dá homens dons para pastorear a igreja, para cuidar da igreja, apóstolos, diáconos, presbíteros, pastores, para que cheguemos à plena unidade. E aí a gente vai estar glorificando a Deus. Então, família fala dessa unidade, a unidade do corpo. Não só uma instituição que fica ali aberta aos domingos e alguns dias da semana, com a programação para receber os membros e ali dar ali uma programação, um entretenimento, uma boa palavra, uma música e depois manda embora para casa. Isso aí não é família, isso é uma instituição. O que Jesus viveu com os discípulos foi um relacionamento de família. Ele comia na casa deles e os discípulos comiam na casa de Jesus e eles andavam juntos, passava frio, passava fome, passava calor, e onde Jesus estava, ali os discípulos estavam, como uma família unida. Né? E a segunda característica é a quantidade, né? O desejo de Deus, diz assim a palavra, é que todos sejam salvos, né? Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito por todos. A questão é, apesar de Deus amar a todos, vai muita gente amada por Deus para o inferno. Porque precisa ter uma resposta. Precisa ter uma contrapartida nossa para o amor de Deus, para que nós sejamos transformados. Então, no coração de Deus é que
o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Então, Deus quer que o evangelho, que o reino dele alcance a todos, o maior número de pessoas possível. Né? Quando ele deu lá a ordem a Adão de multiplicar e encher toda a terra, isso expressa a quantidade. Então, não podemos ficar fechados como um clubinho, vivendo a nossa vida ali, não, estou salvo, vou ficar aqui sentado e com o coração satisfeito. Jamais. Satisfeito, sim, grato a Deus, sim, mas sempre entendendo que aquilo que Deus deu para nós não é para guardarmos, mas é para compartilharmos e espalharmos pelo mundo, para multiplicarmos. E aí o padrão de qualidade é Cristo, né? Cristo é o nosso padrão de qualidade, esse é o nosso padrão de perfeição. Basta que sejamos semelhantes a Ele, né? Basta que o discípulo seja igual ao seu mestre. Se for isso, e está tão longe já, misericórdia. Então, precisamos alcançar esse padrão de qualidade. E aí vem um versículo que muita gente usa pela metade. Romanos 8, 28 e 29 fala: sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem. Todo mundo conhece esse versículo? Daqueles que amam a Deus, são chamados segundo seu propósito, né? Tudo coopera para o bem, né? É para o bem de ganharmos um carro novo, ser promovido no emprego, de ter uma casa nova, né? Nada disso. É para o bem de sermos, aí vem o versículo 29, transformados à imagem e semelhança do seu filho unigênito, né? Que é Jesus Cristo. Então, o bem que Deus quer para nós não é que tenhamos uma vida confortável nessa terra, mas que, se necessário for, Ele vai nos corrigir, nos fazer passar por aflições, para que sejamos transformados à imagem e semelhança do seu Filho, né? O primogênito de muitos irmãos. Então, esse versículo também ele resume bem o propósito eterno, né? Esse plano de Deus para alcançar o seu propósito. Quando ele fala que Cristo é o primogênito, ele é o modelo. De muitos irmãos, ele fala muitos, quantidade, irmãos, família, unidade, de novo. Então, a família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Amém? Todo mundo entendeu? Amém. Temos só mais 10 minutos. Vamos responder as perguntas e orar. E aí, a gente continua no próximo episódio. Então, vamos lá. Por que família? Família fala de Unidade. unidade. Por que muitos filhos? Porque o desejo de Deus é quantidade. Quantidade. E aí, qual o padrão de qualidade? Devemos ser semelhantes a quem? Jesus. Ao Papa Francisco, não, brincadeira. A Jesus Cristo. Então, devemos ser semelhantes ao nosso Mestre, o nosso amado, o único Filho de Deus, o nosso primogênito, aquele que não se envergonha de nos chamar de irmãos, se buscarmos a pátria celestial, né? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. E tudo isso vai alcançar qual finalidade? Seja Para a glória de Deus. Amém? Ficou claro? Deu para entender? Sim. Perdoem as brincadeiras, mas é para animar, para agitar você, para quebrar o sono. Eu sei que minha voz dá um sono danado. Olha. Não estou ouvindo ele, não. É verdade. Espera aí. A gente não está... Só ver aqui como é que eu faço para ouvi-los. Rodolfo, quando eu olho pra tu, já sinto sono. É verdade. Vixe, eu... É verdade. Tá tranquilo. Minha gente, desde que eu casei, que a minha família olha para ele e fala, bichinho, ele tá com sono, né, Shelly? Meu Deus do céu. Bichinho. Tire onda mesmo, tá certo. Tá bom. Mas, glória a Deus que o Senhor me deu essa característica.
Benção demais. Alegria ver vocês todos. Muito feliz. Muito bom estar com vocês. Ah, não sei. Vamos perseverar. Daqui a 15 dias, dia 19, será nosso próximo encontro. Já estou Amém. com saudade. Acabou, foi. Então, é porque o Zoom, a qualquer momento pode desligar aí, pessoal. A gente estamos conversando aqui, deixa o Zoom expulsar a gente. Mas não. Não vai criar outra sala, não, Rodolfo? Vai criar. E aí, todo mundo está disposto? Por mim, eu crio. Já são 15 para as 10. Pode Pergunta ser? a todo mundo, Então, né? Pergunta aos outros. democracia aí, né? Arthur já deu ok, João e tu, Karine. Vai? Pode ser. Pode ser? Então vamos lá, vou encerrar aqui e criar outra. É, Vai, não, tchau. calma. Diga. Manda depois no grupo essa E gravação. Rodolfo Sherly, tá ok? Tá ok, Xeli? Tá ok? É. Beleza. Tá, Show de bola. Ó, minha filha, a única coisa que acorda ele é falar de Jesus e Esse assistir. filme. Vamos dar um cafezinho. Nada mais. Nem café. Ele estiver falando de Jesus, ele vai. Aí, posso falar de Jesus, mas assistir não é comigo, não. Viu? Passou das 8 horas, tchau. Né? Ele acorda. Vai, vou iniciar outra sala. Vou mandar o link lá no grupo. Valeu.